Este culto a ele oferecido. E para isso nós vamos retornar então ao Evangelho segundo João, capítulo de número 10. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, então. No Evangelho segundo João, capítulo de número 10, nós faremos a leitura do versículo 22 até o versículo de número 30. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor, com atenção, o que Deus nos diz em sua palavra. Então diz assim, Deus através do apóstolo e evangelista João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, ó Deus, e o Senhor nos fala por meio da sua palavra, que é a verdade, e ela nos revela o Cristo, Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Ó Pai, agora nós te pedimos que nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos como ovelhas do Senhor Jesus, para não só aprender daquele que nos conhece perfeitamente, mas segui-lo, ó Deus, adorando, exaltando, bendizendo, ó Deus, servindo, ó Pai, e confiando, descansando a nossa salvação em sua pessoa. Assim abençoa-nos. Em nome de Cristo nós oramos. Com o perdão dos nossos tantos pecados, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós podemos sentir segurança na nossa salvação? Nós podemos ter certeza da nossa salvação e ainda mais, nós podemos ter certeza de que, de forma alguma, uma vez salvos, nós jamais perderemos a nossa salvação? Há muitas pessoas que têm dúvidas sobre essas coisas. E essa pergunta o nosso Senhor Jesus Cristo nos responde neste texto quando falou aos judeus, no contexto daquela festa tradicional em Jerusalém, chamada festa da dedicação. Vamos ver então o texto. O versículo de número 22 diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Nós saímos de um contexto de uma festa, nos últimos capítulos que pregamos do Evangelho de João, para uma outra festa agora. E a festa dos tabernáculos, lembram-se que nós acompanhamos Jesus ali, falando suas palavras, aquele momento de festa dos tabernáculos, era comemorada em meados de outubro. A festa da dedicação era comemorada próxima do fim de dezembro. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo esteve em outubro em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e agora ele se encontra também em Jerusalém, agora no final de dezembro, na festa chamada festa da dedicação. Ok? Onde ele estava nesse ínterim? Ele permaneceu em Jerusalém? Ele foi a Galileia? Ele estava em Betânia, casa de Marta e Maria? Nós não sabemos. João não diz. João nos diz agora que no final de dezembro, Jesus está novamente em Jerusalém. E ele diz que naquele período de dezembro, era comemorada a festa da dedicação. Irmãos, a festa da dedicação não era autorizada pelas escrituras do Antigo Testamento. Você não vê nas escrituras do Antigo Testamento uma festa da dedicação, que Deus havia ordenado aos judeus, aos israelitas, comemorarem uma festa da dedicação. Nós temos 3 grandes festas, Leandro lá
no Antigo Testamento a serem comemoradas segundo a instrução de Cristo. Ou melhor, a instrução do Espírito de Cristo pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Páscoa, tabernáculos e a festa da Seara. Certo? Eram as 3 grandes festas. O Pentecostes, o tabernáculo e a Páscoa. As 3 grandes festas. Mas você não ouvia, nem lia no Antigo Testamento nenhuma ordem para se comemorar uma festa de dedicação. E nem pudera. Essa festa, ela tem início e origem no período intertestamentário. Quando acaba o Antigo Testamento, entre o seu término e o início do Novo, nós chamamos de período intertestamentário. É nesse período que surge a tradição da comemoração da festa chamada Festa da Dedicação. O que aconteceu nesse período intertestamentário que deu origem a essa festa entre os judeus? No ano de 1607 a.C., um comandante sírio chamado Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém. Era um império pagão invadindo Jerusalém e destruindo quase que por completamente o povo de Jerusalém, tornando eles cativos da sua opressão e ainda mais, profanando o templo construído por Salomão e reedificado por Esdras e Neemias, e não só isso, profanando o templo, como proibindo aos judeus de adorarem a Deus no templo. O templo foi fechado. Mas nós passamos mais ou menos isso, em parte, quando tivemos o momento da pandemia. Nós não podíamos nos reunir no local. Lá, obviamente, muito mais sério e grave, em 1607, com Antíoco Epifânio, lá houve grande opressão de fato, grande perseguição ao povo judeu e controle sobre ele e a sua religiosidade, a sua adoração a Deus. O que aconteceu então posteriormente a 1607? Em 1604, uma família chamada Macabeus, a família dos Macabeus, dentre elas se levantou um homem chamado Judas Macabeus. Isso está relatado no período, pelos historiadores, do período intertestamentário. Você não encontra essa história na Bíblia. Mas se nós estudamos história, e vocês o fazem muito bem, eu creio, você encontrará esses relatos de um homem chamado Judas Macabeu, que, juntamente com o povo de Jerusalém, se levantou contra os opressores sírios e os expulsaram de Jerusalém. Então, a Antíoco Epifânio e as suas tropas, que haviam controlado Jerusalém, foram expulsas da cidade pela família judaica chamada família dos Macabeus. Ok? E logo após a expulsão e a vitória sobre o exército e sobre o comandante sírio, o povo de Jerusalém celebrou esta vitória e a dedicação novamente do templo à adoração a Yahvé. Então, Jane, naquele momento que o exército de Antíoco Epifânio haviam sido vencidos, o templo pôde ser aberto novamente à adoração. E então eles fizeram uma festa de 8 dias, onde eles comemoravam, por assim dizer, a dedicação de novo do templo à adoração a Deus, porque agora eles poderiam voltar ao templo e adorar a Deus. A partir daquele momento, de 1604, foi decretado que todo ano, no final de dezembro, onde houver a libertação, no ano chamado Quisleu pelos judeus, o nosso dezembro e o Quisleu deles, foi decretado que todo final de ano de dezembro, por 8 dias, se comemorasse uma festa chamada Festa da Dedicação. E a partir de então, em Jerusalém se comemorava essa festa. Por isso nós estamos diante dela aqui. Ok? Ela também era chamada Festa das Luzes. Por quê? Porque os judeus naqueles 8 dias acendiam lâmpadas e velas em suas casas. Todas as casas iluminadas com lâmpadas e velas. Por quê isso? Porque eles diziam que novamente a luz de Deus brilhou sobre eles, dando a eles de novo a bênção de cultuar a Ele em seu tempo. Então a ideia de Festa das Luzes é porque a graça de Deus, a libertação de Deus brilhou sobre eles, novamente, se revelou a eles. Então a festa da dedicação era também chamada Festa das Luzes. Bom, é nesse contexto, no contexto desta festa, é que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Agora perceba, essa festa ela não tinha só implicações religiosas, Diácono Felipe. Ela tinha também vitória e graça, implicações políticas, certo? Porque o contexto dessa festa nasceu de uma vitória contra um exército inimigo.
Então não era só uma questão de voltar a adorar a Deus. Era uma questão política. Nós vencemos os nossos inimigos e os expulsamos. É muito importante entender o contexto da festa, da dedicação, para o que vem logo em seguida. Tá? E aí João, ele marca o tempo dizendo assim, era inverno. E é verdade que em dezembro, na Palestina, é inverno e chove. Faz frio e chove no inverno. E é por isso que Jesus é dito no versículo 3 que ele passeava no pórtico de Salomão. É interessante entender isso, não? Porque no inverno você foge do frio. E na chuva você foge da chuva. E é por isso que Jesus, no templo, naquele momento, passeava por um lugar coberto, que era o pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era uma espécie de colunatas, ou seja, uma estrutura suportada por colunas que era fechada. Imagine que você estivesse entrando no templo aqui. Ela ficava ao oriente, à sua direita. Estava o pórtico de Salomão. E era chamado pórtico de Salomão porque era uma das poucas coisas que sobrou do antigo templo de Salomão. Era uma das poucas estruturas que não foi destruída na invasão dos babilônicos. Por isso era chamado de pórtico de Salomão. Porque a estrutura estava quase que toda intacta ali. E ali, então, Jesus passeava fugindo do frio e da chuva, porque era inverno. E é interessante que esse local, em Atos, vocês se lembram que esse local passou a ser o local onde os cristãos recém-convertidos a Cristo se reuniam. Eles sempre faziam seus cultos enquanto lhes fora permitido frequentar o templo, porque chegou uma hora que isso não era mais permitido pela perseguição, eles se reuniam debaixo do pórtico de Salomão. Talvez porque viam o nosso Senhor ali também ensinando. Ok? Mas olha só o que aconteceu enquanto Jesus estava ali passeando no pórtico de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e o interpelaram. Versículo 24. Até quando, disseram os judeus ao nosso Senhor, nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. A ideia aqui é a seguinte, irmãos. Eles cercaram o Senhor Jesus Cristo, que passeava ali no pórtico de Salomão, e perguntaram a ele, até quando nos deixará a mente suspensa? A ideia é, até quando nos irritará com esse suspense? A ideia é, porque eles queriam, como diz a pergunta, Yara, e Laila e Vitor, eles queriam que Jesus dissesse abertamente ser o Cristo ou não. Dissesse com as palavras bem claras, eu sou o Cristo ou eu não sou o Cristo. Então eles estavam irritados por isso. A ideia de um suspense que de fato não permite que você haja. Não permite que você tome uma posição. Então, até quando nos manterá em suspenso, ou deixará nossa mente em suspenso? Dize-nos claramente se tu és o Cristo. E aqui, nós não devemos imaginar a Anitta querida, a Vanessa e a Aline, e Luiz e Vanessa. Nós não devemos imaginar que Jesus aqui, que esses judeus, querem de Jesus a resposta para passarem a adorá-lo sem reservas. Nós não devemos imaginar isso. Até porque o Evangelho Presbítero Cortes de João sempre, geralmente, apresenta os judeus como opositores de Cristo, oponentes. Você vê isso no Evangelho de João. Eles estão sempre tendo embates, resistindo a Cristo, tentando apanhar em alguma coisa. Então os judeus aparecem aqui novamente, mas são oponentes. Então eles não querem essa resposta para passarem a adorar a Cristo. Eles querem essa resposta para terem com o que o acusar, dizendo, ele se faz o Cristo. Ele é de fato um falso profeta. Então a intenção aqui não é que Jesus fale francamente para que eles possam adorá-lo sem reserva. A intenção aqui é para que ele, dizendo que era o Cristo, eles possam usar isso para o prejuízo do nosso Senhor. Tanto que lembra do contexto da festa da dedicação que eu disse? Religiosa e política. Lembram-se? O título Cristo tinha muitas conotações políticas naquele contexto. Porque o Cristo era entendido pelos judeus naquele contexto como o Messias que viria libertá-los da opressão dos estrangeiros. No caso do Império Romano. Então, o que eles querem? Eles querem que Jesus diga, eu sou o Cristo, e aí eles possam acusá-lo diante de Roma, dizendo, ele está se pronunciando, se declarando o nosso rei que vai livrar-nos das suas mãos, então faça alguma coisa com esse homem. Ok? Então, por isso que naquele momento da festa da dedicação, eles queriam saber se Jesus era o Cristo. Porque isso tinha grandes implicações e perigosas implicações políticas.
E é por isso que Jesus nunca disse claramente isso. Embora nós veremos que todas as suas palavras e obras apontavam para isso de maneira muito evidente. Mas ele nunca usou os termos assim, eu sou o Cristo. Por quê? Porque ele sabia que isso poderia ser usado de maneira errada. Isso poderia ser entendido de uma maneira não conveniente. Você já foi perguntado por uma pessoa sobre uma questão que você não pode usar poucas palavras para explicar? Já aconteceu isso com você? A pessoa te pergunta sobre uma coisa e fala, olha, isso vai demorar tempo para eu explicar, eu não posso resumir isso, porque senão eu posso ser mal entendido. É por isso que eu geralmente não gosto muito de debates em internet. Porque você tem pouco tempo, às vezes, se você tem muita coisa para fazer, você tem pouco tempo para explicar coisas muito importantes e que ali podem ser mal entendidas. Então é sempre melhor resolver questões, conversas, dúvidas pessoalmente. As mais sérias, as que dependem de mais palavras. Ok? A gente evitaria muitas brigas desnecessárias se nós evitássemos, tá, essas coisas. Mas enfim, Cristo aqui, ele sabe que se ele, Renata, ele disser, Marcelo, que ele é o Cristo, Caio, então ele poderá ser mal entendido. E nosso Senhor, como é a sabedoria encarnada, ele sabe muito bem como responder e quando não responder. Mas isso não quer dizer que ele já não deixar evidente que ele era o Cristo, pelas suas palavras e obras. Olha o que ele diz logo em seguida. Versículo de número 25. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Em outras palavras, o nosso Senhor está dizendo a eles, eu já vos disse com obras. Mas não é só com obras. Jesus já tinha dito também, como ele disse, que já havia dito a eles, não só com obras, mas com suas próprias palavras. Irmãos, nós temos visto o Evangelho de João, desde o seu início, das nossas pregações aos domingos pela manhã. Nós temos visto Jesus diversas vezes dizendo, eu e o Pai temos o mesmo propósito, o Pai me enviou para que eu dê a minha vida pelos seus escolhidos, eu faço a vontade de meu Pai, eu falo tudo aquilo que meu Pai ordenou, ou seja, essas coisas deixam claras que Jesus Cristo é o Messias, o ungido Cristo, enviado por Deus, seu Pai. Então a ideia é, eu já disse sobre isso, vocês é que não querem crer, vocês é que não querem entender, porque já está claro pelas palavras que eu digo a vocês, pela comunhão que eu tenho com meu Pai, pela vontade que faço, que é a vontade de meu Pai, pelas palavras que Ele mesmo tem me ensinado a dizer, que eu sou o seu enviado, o seu ungido, que eu sou o Cristo. E as minhas obras, as obras que eu faço em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Ele curara o paralítico, lembram-se do tanque de Betesda, lembra? Ele curara o paralítico ali. Ele daqui a alguns capítulos, ele vai ressuscitar o morto. Ou seja, quem pode fazer isso senão pelo poder de Deus? Até Nicodemos, no capítulo 3, reconhece isso. Sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver, Ana, com ele. Ou seja, então Jesus Cristo está dizendo aqui um fato verdadeiro e bem estabelecido. Eu já vou-lo disse e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam que eu sou o Cristo. Ou aqui, testificam a meu respeito. É a resposta à dúvida de vocês, se eu sou o Cristo ou não. Todavia, irmãos, diz o texto que Jesus diz que eles não criam, mesmo assim. O que poderia então explicar tamanha obtusidade desses ouvintes? Com tudo que Jesus dizia, suas palavras sábias, poderosas, transformadoras, suas obras portentosas, milagrosas, que só Deus pode fazer. O que explica, então, tamanha resistência, obtusidade desses ouvintes que não criam mesmo assim? A explicação o próprio Senhor Jesus Cristo deu a eles e dá a nós no versículo 26. Olha só. Mas vós não credes, por quê? Porque não sois, leiamos, das minhas ovelhas. Não era por falta de evidência que eles não criam. Jesus não diz assim, vós não credes porque vocês têm falta de evidência. Não, vocês já têm ouvido o que eu vos tenho dito. Vocês já têm visto as obras que meu Pai me enviou. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. E aqui eu parto para a primeira aplicação para nós aqui que estamos aqui. E eu espero que todos nós sejamos aqui ovelhas verdadeiras de Cristo, do seu aprisco. Mas pode ser que isso não seja uma realidade aqui agora para todos.
Portanto, é necessária essa aplicação. Nós devemos observar nesses versículos que lemos a extrema impiedade da natureza humana e a sua decidida resistência a Cristo, sua palavra e sua obra. Os judeus incrédulos no texto que lemos, lá em Jerusalém, não foram tocados nem pelos milagres de nosso Senhor, nem pela sua pregação. E por que eles não foram? Porque eles decidiram, eles estavam determinados, entre outras coisas, a não receberem-no como seu Messias. Eles já haviam decidido. Não importa o que Jesus fizesse, eles o rejeitariam. Tanto que, como eu falei, daqui a pouco, no capítulo 11, Jesus vai ressuscitar um morto. E eles vão, sabe o que vai dizer o texto lá? Que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, sabe o que eles decidiram? Não crer nele. Eles decidiram matá-lo. O texto vai dizer. Depois disso, decidiram como o eliminariam, como o matariam. Então a questão nunca foi falta de evidência. A questão nunca foi falta de conhecimento de doutrina. A questão do coração, do que eu decidi fazer. Não importa o que Jesus dissesse ou fizesse, nosso Senhor, eles estavam decididos a não crerem. E embora, e aqui é importante, embora a sua responsabilidade os condenasse, porque é fato, eles não creram porque não quiseram. Então há responsabilidade. Isso é ponto pacífico. Quando alguém não crê, é porque não deseja crer. E ele é responsável por isso. Embora haja esse aspecto da responsabilidade humana, que deve ser levado muito em conta, porque cada um dará conta dos seus próprios atos a Deus. Então cuidado com o que você faz, porque você e eu somos responsáveis e prestaremos conta diante de Deus. Todavia, há algo aqui mais profundo. Eles agem e decidem dessa maneira, ou seja, não crerem em Cristo, porque no fundo eles não são de Cristo. Cristo não os amou, não os escolheu, não os elegeu, o que implica que os deixou em sua antiga natureza. E essa antiga natureza é pecaminosa e oposta a Deus. É por isso que eles não creem. Porque a natureza deles é essa. Vocês não creem? E é uma responsabilidade de vocês. Vocês não creem, vocês decidiram não crer. Mas há algo mais profundo aí. É porque a natureza de vocês é contrária a tudo que é de Deus. É por isso que vocês não creem. Aí deixa eu lhes falar, meus irmãos, sobre as implicações disso para nós. Não é verdade que há tantos assim? E aqui, nós não nos referimos a pessoas que estão fora da igreja, tá? Aqui nós nos referimos a pessoas que frequentam as reuniões da igreja. É desse contexto aqui que nós estamos falando. Todos nós reunidos aqui. Porque os judeus eram um povo religioso. Eles eram o povo da Torá. Eles eram o povo do Antigo Testamento. Eles comemoravam festas religiosas, como nós lemos aqui, a da dedicação. Então, não estou falando de não crentes. Nós não estamos falando de pessoas lá de fora. Nós estamos falando das pessoas aqui de dentro. Que ou têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos e não veem. E não se convertem nunca. Embora estejam todos sempre expostos às palavras e às obras de Cristo. Não disse Jesus aos judeus, já vou, tenho dito. Ou seja, eles já ouviram com seus ouvidos. E vocês têm visto, então eram pessoas que participavam das obras de Cristo de certa forma. Ouviam suas palavras, mas nunca criam verdadeiramente. E esses que podem haver entre nós, e Deus os guarde de ser um desses, são aqueles que Jesus mesmo falou deles em Mateus, dizendo: esses são os que vendo, não veem, e ouvindo o evangelho, não ouvem verdadeiramente, e não entendem de fato, porque não mudam. De sorte, continua o Senhor, que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Continua Jesus Cristo, citando Isaías: porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Deixa eu lhes falar disso aqui. Muitas vezes, quando nós estamos reunidos em igreja, como num culto desta manhã, nós ouvimos o nosso Senhor Jesus Cristo em sua palavra nos alertar contra pecados. E quando nós ouvimos isso, nós sabemos que aquilo ali tem a ver conosco. Diz respeito a nós, a nossa vida. Só que nós decidimos, se nós não somos ovelhas,
nós decidimos a não atender. Eu sei que isso vem de Deus, eu sei que tem a ver comigo, eu sei que isso é muito claro para que eu mude de vida, mas eu decidi não fazê-lo. Eu não farei isso. E aí se distrai com outras coisas, não presta mais atenção. É disso que Isaías fala e é isso que o Senhor Jesus Cristo ratifica aqui. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não verem a necessidade de mudança, a verdade da palavra, para não suceder, e eles fizeram isso. Olha que terrível agora que o Senhor Jesus Cristo disse, citando Isaías, para que não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Deixa eu lhes falar de uma coisa, uma realidade terrível. Eu e você podemos fazer parte dessa realidade, se não somos ovelhas de Cristo. E a sua decisão, o seu comportamento dirá se sim ou não. É que quando alguém decidiu fechar os ouvidos para a palavra, não atendendo a ela, e fechar os seus olhos para o poder de Deus e as maravilhas de Deus operado no meio do povo de Deus, que é a transformação de vidas, daquilo que ele necessita também, essa pessoa foi reservada para a destruição. Isso é uma prova de que aquela pessoa foi reservada, foi separada para ser destruída no inferno eterno. Isso deve nos deixar bem atentos com relação à nossa situação espiritual. Porque se eu estou nas reuniões da igreja domingo após domingo e não tenho mudado, e não tenho abandonado o meu pecado, isso pode revelar que eu fui destinado à destruição. Porque é o que a Bíblia diz claramente. Eles verão com os olhos, mas não entenderão, eles ouvirão com os ouvidos, mas não crerão, para que não venham a ser curados por mim. Isso é muito claro no texto. Então, meus irmãos, nesta manhã, nós devemos sondar a nossa atitude diante de Cristo. Diante agora das palavras dele, como nessa pregação pela manhã. O quão importante, o quão definidor é a nossa atitude para a palavra. Ouvi-la e dizer, Senhor Jesus, eu estou pronto a fazer como o Senhor me ordena. Eu estou pronto a abandonar o meu pecado. Eu não vou fazer mais aquilo que ele aborrece. Eu vou mudar de vida pelo seu poder. Porque eu sou do Senhor. Eu não posso viver do jeito que eu tenho vivido. Eu sou do Senhor. O Senhor não me salvou para viver dessa forma. O Senhor não teve misericórdia de mim para viver dessa forma. Senhor, me ajude. Eu não farei mais isso. Assim como Daniel resolveu firmemente não se contaminar das finas iguarias do rei. Assim também toda ovelha de Cristo decidirá, debaixo do poder dele, não se contaminar mais. Isso vai definir se você é uma ovelha ou não. Vamos mais? Versículo 27, Jesus continua falando sobre como as ovelhas respondem. Primeiro ele disse como aqueles que não são ovelhas respondem. Eles não creem, eles não ouvem, eles não veem. Mas como as ovelhas respondem? E o que eles recebem? O que elas recebem por responder? Olha o versículo 27. Leiamos juntos? 27 a 29, leiamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Perfeito, irmãos. Queridos, Jesus diz, as minhas ovelhas, diferente daqueles judeus que vendo, não criam, ouvindo, não atendiam, as ovelhas de Cristo, diferentemente, elas ouvem a voz de Cristo. Cristo as conhece e elas o seguem. Veja que aqui não está apenas o aspecto positivo, mas no contraste com aqueles judeus que não ouviam, isso fica mais ainda ressaltado. Ou seja, as ovelhas não são como aqueles que veem e não entendem, que ouvem e não obedecem, mas elas são aquelas que ouvem a voz, mas não só ouvem. Que Jesus as conhece e por isso elas ouvem, porque Jesus as amou, abriu o seu entendimento, abriu os seus ouvidos do coração. E o resultado disso, que é o objetivo final, é que elas passam a seguir Jesus. O resultado final é seguir Jesus. E nós sabemos que seguir é um dos sinônimos que a Bíblia usa para obedecer. Vir
a Jesus e segui-lo é obedecê-lo por fim. Então, a prova final, o calcanhar de Aquiles da questão, por assim dizer, a pedra fundamental ali, é se nós seguimos ou não. Se somos conhecidos por Cristo, se somos amados por Ele, aqui a ideia de conhecer é amar, é se importar, é cuidar, como Cristo faz com suas ovelhas, elas passam a segui-lo. Portanto, irmãos, aqueles que ouvem Jesus e não obedecem, é porque não são ovelhas dele. As ovelhas são conhecidas por ele, ouvem a sua voz e passam a obedecer. E o que elas recebem por isso? Elas recebem por isso, pela graça também, de serem amadas e conhecidas por Cristo, a vida eterna. Olha só, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou agora. O texto não diz, Irineia, eu lhes darei, Valcácer, a vida eterna. Eu lhes dou. É agora que ele faz isso. Aquele que crê, aquele que é ovelha, aquele que, pela graça e pelo poder de Cristo, sujeitou-se aos seus mandamentos, tem a vida eterna agora. Não é algo a se ganhar. É algo futuramente, é algo a se obter agora. Nós temos a vida eterna. É claro que essa vida eterna será desfrutada em sua plenitude assim que vier o Cristo. Mas nós já a temos. É uma garantia que Ele nos deu. Se morrermos hoje, estaremos com Ele. Hoje mesmo. Nós temos a vida eterna. Ele nos deu. Nós cremos nele. E agora vem algo poderoso. Nós jamais perderemos a vida eterna. Se Ele nos deu. Se nós somos ovelhas, ouvimos a voz, somos conhecidas por Ele, o seguimos, então temos a vida eterna dada por Ele e jamais a perderemos. É o que Ele diz agora. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém é. Lembra do ladrão do início do capítulo 10? Que o ladrão entra pelo aprisco para roubar as ovelhas, lembra? Lembra do mercenário que não tem cuidado com as ovelhas, vê vir o lobo e foge. Lembra do lobo? A Débora que estraçalha Marcos as ovelhas. Nenhum deles poderá arrebatar as ovelhas de Cristo de suas mãos. Quando ele diz ninguém poderá arrebatar as suas mãos, ele está se referindo àqueles maus obreiros, aqueles falsos líderes, e até mesmo Satanás, que é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, e os seus falsos profetas. Nenhum deles fará mal às ovelhas de Cristo finalmente. Ele não perderá nenhuma de suas ovelhas. Nenhuma de suas ovelhas será perdida. Elas não ouvirão a um falso pastor. Elas não estarão inseridas num contexto de falsa adoração. Porque elas ouvem a voz do pastor e o pastor, por conhecê-las, cuida, protege, guarda cada uma delas. E elas só seguem a Ele. E isso acontecerá até o fim. Porque Jesus prometeu, ninguém poderá tirá-las de mim. Ninguém. E aí ele acrescenta o pai dele nessa empreitada. Ele diz assim, aquilo que meu pai me deu, versículo 29, é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3:3, diz assim, a vossa vida, diz aos crentes, está oculta juntamente em Cristo, ou melhor, com Cristo em Deus. A vossa vida está guardada, a ideia de oculta é guardada em Cristo com Deus, ou seja, o Filho e o Pai e o Filho estão envolvidos em protegê-los. Como é que nós podemos nos perder? Se o próprio Deus Pai e o próprio Deus Filho estão envolvidos com a nossa salvação, como é que nós vamos nos perder? Jamais, jamais pereceremos, porque o Pai está junto com o Filho a nos proteger, a nos guardar em seu poder. Há uma tradução possível aqui do versículo 29, que nos é possível pelo grego, que diz assim, aquilo que meu pai me deu, aqui a tradução nossa é, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Mas há uma tradução que diz que aquilo que meu pai me deu e o meu pai que é maior do que tudo, ninguém pode de sua mão arrebatar. A ideia também pode ser entendida que Jesus faz referência que o pai é maior do que tudo. E pelo pai ser maior do que tudo, então ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. E lembra que o Filho é o mesmo Deus que o Pai. Eles não são a mesma pessoa. O Filho e o Pai, assim como o Espírito, são pessoas distintas. Mas todos eles têm a mesma natureza. São todos os três o mesmo Deus.
Então nós somos guardados pelas santas pessoas da Trindade, as divinas pessoas da Trindade. Quem pode arrebatar-nos das mãos da Trindade? Quem pode? Ninguém. Então, se Deus nos salvou, se nós ouvimos a voz de Cristo porque Ele nos conheceu e nos amou, se nós o seguimos, nós seremos guardados nisso até o fim. Mesmo apesar de nós mesmos, apesar de nossos pecados, Ele nos buscará, o seu Espírito nos fará arrepender, nós voltaremos. Toda a vida, nós jamais nos afastaremos de Cristo, porque Ele colocou o seu nome e seu Pai, o seu poder, para que nos guardem em todo instante. Daí, meus irmãos, eu aplico aqui, a nossa salvação não depende em última instância de nós mesmos, graças a Deus por isso, porque se dependesse, nós perderíamos. Ela depende de Cristo e de seu Pai, ambos Deus. Portanto, nós podemos descansar nossa alma nessa verdade. Ainda que sejamos pecadores, Deus providenciou em Cristo tudo aquilo que era necessário à nossa redenção. Por isso nós devemos aceitar nesse sentido, apesar de nossas lutas e embates deste mundo, porque nós ainda estamos lutando contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, mas lutamos como vencedores já por meio daquele que nos amou. Ou seja, o final da história nós já conhecemos muito bem. Nós triunfaremos juntamente com Cristo pelo seu poder. Esse é o final da história. É por isso que a luta, embora seja árdua, é chamada de bom combate. Eu lutei o bom combate, porque não há melhor combate do que esse, de saber que nós somos mais do que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Não há melhor combate do que esse. Nós estamos guardados, ainda que caiamos, nosso Senhor, nosso general, nos levantará e nos colocará de pé e nos levará até o fim para a sua glória. Ele prometeu. É o bom combate. É o combate que não tem outra opção senão a vitória, como Cristo já nos garantiu na cruz e na sua ressurreição. Portanto, irmãos, descansemos nossa alma enquanto lutamos. Descansemos enquanto lutamos. Quando pecarmos, quando cedemos na batalha contra o pecado ao pecado, vamos a Cristo, o nosso Senhor, Salvador, Perdoador, bendito, misericordioso, e clamemos por perdão, certos de que o sangue dele nos purifica de todo o pecado, e levantemo-nos novamente para servi-lo em novidade de vida. Atendemos ao convite dele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um jugo e há um fardo na vida cristã, que é a batalha contra o pecado, o diabo e o mundo. Mas esse jugo é leve, é suave, porque ele já venceu por nós. Cristo já venceu por nós. Enquanto nós lutamos, nós já sabemos o final da história. Nós seremos vencedores nele e seremos como ele. Nós seremos como ele é, porque ele fará, ele já tem feito e fará finalmente isso em nós. Termina o texto com a declaração de Jesus, que diz, vamos ler juntos, versículo 30, essa declaração tão pequena, tão resumida, mas tão maravilhosa, profunda. Leiamos. Eu e o Pai. A ideia aqui, embora não envolva a natureza de Cristo e a natureza do Pai, que são uma só, melhor, embora envolva e se aprofunde na questão da essência, porque já sabemos que Cristo é tanto Deus quanto o Pai é, certo? Ambos são Deus, tanto que Jesus é chamado nesse mesmo evangelho de Deus. Lembra? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso é no começo do evangelho, João capítulo 1. No final do evangelho tem outra declaração de Jesus é o Deus. O evangelho começa com a declaração que Jesus é Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se encarnou, que é Jesus, mas ele é Deus. E no final tem outra declaração de Tomé. Lembra? Quando Jesus está diante dele, ele diz, coloca a sua mão aqui, vê o meu lado, coloca a mão aqui. Aí Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu. O evangelho fecha dizendo que Cristo é Deus, inicia e fecha dizendo que ele é Deus. Jesus é Deus.
E, obviamente, não pode ser nada menos do que isso que está aqui quando diz, eu e o Pai somos um. Mas a ideia principal dessa passagem, dessa unidade, é de propósito, não de natureza. De natureza nós encontramos em outras passagens. Como eu falei, o verbo era Deus, mesma natureza. Tomé diz, meu Deus, mesma natureza. O Pai tem mesma, o Filho tem a mesma natureza do Pai. Ambos são Deus. Mas aqui a unidade não é na natureza. Aqui não. Embora seja em toda a Bíblia. Mas a ideia aqui é a unidade de propósito. Eu e o Pai somos um, ou seja, estamos ligados no mesmo propósito, que é preservar as ovelhas. Que é guardar as ovelhas. Deu para entender? Então aqui é unidade de propósito. Isso significa que eles são só unidos no propósito? Não. Eles são unidos na essência. Ambos são Deus. E o Evangelho deixa isso muito claro em outras passagens. Ok? Mas isso mostra que o Filho e o Pai têm o mesmo objetivo, o mesmo plano, o mesmo propósito. Até porque são um só. São o mesmo Deus. Então por isso tem comunhão de propósitos, de planos, de ações. Tanto que Jesus diz, eu falo o que meu Pai me ensinou, eu faço as obras de meu Pai. É porque antes eles são um só, Deus de Deus, é que eles estão ligados no mesmo propósito, no mesmo plano. Mas eu queria terminar com a perspectiva aqui de que Cristo é Deus em natureza. Sabe por quê? Porque vocês têm visto hoje um debate, no nosso contexto recente, um debate sobre fazer ou não imagem de Cristo. Isso tem sido discutido. A igreja pode ou não fazer imagem de Cristo? Eu gostaria de falar disso, que é uma necessidade nossa agora, usando esse texto que diz que Deus e Cristo são um só. Ele é o Filho de Deus. Ele é a divindade. Ele é o homem, mas ele é Deus. E não se pode separar Cristo da sua divindade. Porque se nós separarmos Cristo da sua divindade, nós estamos destruindo a sua pessoa. A sua pessoa é divina, humana. Esse é o Cristo que nós cremos. É o Deus homem. E não é só homem. E também não é só Deus. Então isso é muito importante nós lembrarmos aqui para toda essa discussão. Que se nós não tivermos a mentalidade bíblica e doutrinária correta, nós podemos nos prejudicar. Meus irmãos, não se separe as naturezas de Cristo. Como eu disse, isso seria corromper sua pessoa e prejudicar o nosso entendimento sobre quem Jesus de fato é. Eu vou citar um puritano e depois um reformado dessa escola puritana sobre não fazer imagem de Cristo e como isso desonra Cristo. Às vezes nós vemos figuras de Cristo desenhadas, séries de Cristo, onde ele é representado por um ator pagão com um diretor pagão, e alguém ainda acha que pode sair algo bom disso. Um ator que não é cristão com um diretor que o dirige, que escreve o roteiro, que não é cristão. E nós achamos que pode sair alguma coisa boa disso. Vamos lá. Thomas Watson, puritano, diz assim: uma vez que não é legal fazer imagem de Deus, o Pai, podemos então fazer uma imagem de Cristo? Visto que ele tomou sobre si a natureza do homem? Pergunta Thomas Watson. A imagem de Deus, o Pai, nós não devemos fazer, muito claro. Até porque ele não tem imagem, né? Mas de Cristo nós podemos, porque ele tomou forma humana. Alguém pergunta. Thomas Watson responde: não, não podemos. É a divindade de Cristo unida à sua humanidade que faz com que ele seja quem é, o Cristo, não se divide. Portanto, retratar a sua humanidade, quando não conseguimos retratar a sua divindade, é pecado, pois estamos reduzindo-o a meio Cristo, separando o Deus que o uniu, deixando de fora a principal coisa que faz, ser ele o Cristo. Como representar Cristo? Algum ator consegue? E se conseguir, você não estará no prejuízo, porque por mais que ele tente, ele jamais vai conseguir representar a sua natureza divina. E Cristo não é separado da sua natureza divina da humana. A mesma pessoa tem as duas naturezas em si mesmo. Então o mínimo que você vai conseguir vendo imagens de Cristo, representações de Cristo, é estar aquém do quem ele é. É o mínimo que você vai conseguir, é o máximo que você vai conseguir, é isso. É prejuízo para você. Jay Parker diz o seguinte: o cerne da objeção às figuras e imagens está no fato de ocultar inevitavelmente, quase totalmente, a verdade sobre a natureza pessoal e o caráter do ser divino representado. Para ilustrar, Arão, lembram-se de Arão? Fez um bezerro de ouro, isto é, a imagem de um boi,
com a intenção de manter um símbolo visível de Jeová, o Deus Todo-Poderoso que os havia tirado do Egito. Lembra-se que no texto, Arão faz o bezerro de ouro e diz assim, adoremos o Senhor. Então ele diz assim, essa imagem representa o Yahvé. Ele não estava levando, na mente dele, ele não estava levando o povo a adorar outro Deus. Era o Deus Yahvé, representado na imagem de um boi. Você se lembra que no Antigo Testamento, na cultura oriental, o boi era um símbolo de poder, da ideia de chifre, lembra? De chifre. Então a ideia é, este boi é o nosso Deus, é Yahvé, representado, adoremos o Senhor. E celebraram o nome do Senhor. E você se lembra o que aconteceu? Os idólatras foram mortos naquela noite. Mas eles achavam que estavam adorando a Deus. Por meio de uma imagem. E aí, J. Parker continua. Não há dúvida que a intenção deles era honrar a Deus, criando um símbolo de grande força, que era o boi. Entretanto, não é difícil ver que esse símbolo é um insulto a Deus, pois que ideia de seu caráter moral, justiça, bondade e paciência poderia ser depreendida da observação de uma imagem retratada por um boi? É menos do que Deus é. Assim como o ator que representa Cristo, é menos do que ele é. Sempre será, irmãos. É uma imagem de quinta categoria, se confirmar um negócio desse. E a gente vê irmãos nossos, queridos crentes, diga assim, da cristandade, não propriamente aqui da igreja, não é isso. Da cristandade, dizendo, eu fui muito abençoado, eu estou aprendendo muito com a série tal, com o filme tal. Irmãos, é uma imagem de quinta categoria. Jamais representará Cristo como em sua glória. Jamais. Nós somos prejudicados com isso. Deixamos de ver quem ele é. Tem pessoas que já nunca leram a Bíblia e nem vão voltar nela porque dizem que aquela representação agora tem ensinado a eles o que é o verdadeiro Cristo. Gente, a imagem de Arão escondeu a glória de Jeová. De modo semelhante, as impressões exteriores geradas escondem a glória de Cristo, pois ofuscam sua divindade, a vitória na cruz dele e a sua realidade do reino. Ele aponta apenas a fraqueza humana, porém esconde sua força divina, representada com a exatidão da dor, mas não mostrada na sua alegria e força. Em ambos os casos, o símbolo perde o valor pelo que deixa de transmitir. O mesmo acontece com as outras representações visíveis da divindade. E eu termino. Eu termino dizendo, a sua relação com Jesus, a nossa relação com o Senhor Jesus, só pode ser uma, de adoração. O Senhor Jesus não aceitará outra relação com ele, senão a de adoração. Você não se senta de frente à televisão para se entreter com Jesus, para avaliar se aquilo ali é bom, não é. Você não faz isso. Com o seu Jesus, não. Você pode ver um filme sobre Napoleão, pode ver um filme sobre Alexandre o Grande, pode ver um filme sobre o faraó, pode ver filme sobre todas as personalidades da história, os grandes homens. E não concordar, achar que está preciso ou não, mas diante do Senhor Jesus não há outra opção senão adorar. Ninguém se assenta diante de uma TV, ou pelo menos não deveria, pega lá sua pipoca para ver o Senhor Jesus sofrendo. Ninguém deveria fazer isso. Porque a sua única relação com ele é de adoração. Então, se aquele Jesus que você vê não serve para ser adorado, pare de ver. Porque a única relação que Cristo, de fato, permitirá que alguém tenha diante dele é de adoração. Então, se você não pode adorar um Jesus que você está vendo, pare de ver. Porque vai te prejudicar. E está tirando a glória do verdadeiro Cristo. Eu termino dizendo que as próprias palavras de Cristo Jesus, se você quer conhecer a Cristo, quem ele é, na sua divindade, na sua humanidade, ele nos deu o caminho. Ide às Escrituras, porque elas testificam acerca de mim. Vá à Bíblia e você conhecerá nela, e somente nela, o verdadeiro Cristo, que tem poder para te salvar e te transformar pela glória, poder e graça dele. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos.